Com seus olhos fechados, diga assim: Espírito Santo, repousa sobre o meu coração, transforma o meu entendimento. O Senhor é o único capaz. Fala assim: Espírito Santo, muda tudo em mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar aí. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 13, versículo 14. 2 Coríntios 13, 14. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 13, 14. Está um pouquinho calor, hein? Amém? Diz assim, ó: e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. 2 Coríntios 13, 14. Vou ler de novo, ó. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Esse capítulo que a gente acabou de ler aqui é o finalzinho onde o apóstolo Paulo dá uma saudação para a igreja de Coríntios. E na saudação, no versículo 3, ele diz assim, ó: todos os santos lhe enviem saudações. E no fim ele fala isso: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Diga assim: apoiar somente em Deus. Esse versículo aqui está falando o lugar onde eu e você deve se apoiar. A gente deve se apoiar somente em Deus. Pode parecer simples essa verdade, pode parecer que você já ouviu, mas você precisa compreender como é extremamente importante. É extremamente, não é só algo superficial, dizer assim para você, ó, tem pessoas que dizem assim, não, eu confio em Deus. Mas é extremamente necessário eu e você confiar e apoiar somente em Deus. Amém? O versículo que Paulo diz, ele diz assim, ó, acho que a Thaís vai conseguir colocar aqui para vocês, 2 Coríntios 13, 14. Consegue colocar para a gente, Thaís? A tradução de vocês vai estar um pouquinho diferente, mas a Thaís vai colocar aqui e vocês vão conseguir acompanhar. Esse versículo diz para mim e para você que é o nosso apoio, o lugar onde a nossa confiança deve estar, é no Pai, no Filho, no Espírito, somente em Deus. Ó, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Parece simples, mas de fato esse é o lugar onde o meu e o seu coração pode estar. Na verdade deve estar. Amém? Mas o meu coração deve estar somente em Deus. Você precisa fazer uma análise no seu coração e uma análise com você mesmo, se de fato você confia somente em Deus mesmo. Amém? Tem muitas pessoas que vêm à igreja, ou elas começam a vir à igreja, e elas deixam de vir à igreja, ou melhor dizendo, elas deixam de servir a Deus por causa de pessoas e por causa de circunstâncias. Quando isso acontece, é revelado o que de fato está no coração dela, e no que de fato ela crê. Se a confiança dela está no homem, se a confiança dela está nas pessoas, ou se de fato o coração dela está somente em Deus e mais ninguém. Sim ou não? Pessoas que, talvez por coisas que acontecem na igreja, ou coisas que aconteceu na vida, ela simplesmente deixa de servir a Deus. Ah, eu não vou mais para a igreja, eu não oro, não tenho mais comunhão com Deus, por causa disso, daquilo, ou por causa de fulano, ciclano. Sim ou não? Isso mostra que o coração dela nunca teve de verdade, ou de fato, confiando e dependendo somente de Deus. Amém? Glória a Deus. A minha e a sua confiança não pode estar em ninguém, nenhuma pessoa. Um exemplo, ó, eu estou aqui pregando para vocês, sim ou não? Eu posso ser capaz de errar com vocês em alguma hora. Sim ou não? Sou completamente suscetível. Por isso que a confiança de vocês não pode estar em nenhum ser humano, em nenhum homem. Somente em Deus e em sua palavra. A nossa confiança deve estar em Deus e no que Ele disse, na palavra dEle. A Bíblia fala que tem uma coisa que Deus não pode fazer, que é mentir. Amém? Diferente de nós, seres humanos, a gente pensa uma coisa, sente uma coisa e fala a outra completamente diferente. Mas a Bíblia diz que Deus não mente. Deus não pode mentir. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é
quando eu e você vai fazer um juramento, geralmente a gente diz assim, ó, eu juro pela minha vida, eu juro pela vida do meu filho, eu juro pela vida da minha mãe, sim ou não? A Bíblia fala em Hebreus que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou que daria vida eterna a todos aqueles que crescem em Jesus Cristo. E não tendo ninguém maior do que Ele, quem é maior do que Deus? Ninguém. Então Ele jurou por si. Glória a Deus. Então esse é o lugar que o meu e o seu coração deve estar, independente de qualquer coisa. Amém? Então, independente das circunstâncias boas ou ruins, independente se tudo está indo bem ou se tudo está indo mal, o nosso coração tem que estar somente em Deus. A gente não pode colocar nossa confiança no nosso próprio entendimento. A gente não pode colocar confiança nos nossos recursos, na nossa própria sabedoria. A gente não pode colocar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa convicção em nada e em ninguém, a não ser em Deus e em sua palavra. Amém? A saudação que Paulo dá é isso aí, ó. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então a nossa confiança tem que estar na graça do Senhor Jesus, naquilo que Cristo fez por nós lá na cruz há 2000 anos atrás, no amor de Deus o Pai. Quer dizer, o que Cristo fez por mim e por você nos deu o acesso, fez com que eu e você pudesse agora receber o amor de Deus, o amor divino. Amém? Se Jesus não morre na cruz, se Jesus não passa o que Ele passou, eu e você não poderia ter a certeza e a convicção que os nossos pecados são perdoados. Amém? Então, se você crê em Jesus, os seus pecados foram perdoados. Então, porque Jesus é o único capaz, o único meio do homem receber o perdão dos pecados é crendo em Jesus. E é nesses três que o nosso coração deve estar: na graça de Jesus, naquilo que Jesus fez por nós, na certeza do amor de... A Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então eu só sei que os meus pecados são perdoados porque Deus me amou ao enviar o seu Filho como propiciação pelos meus pecados. Compreende? Então a minha fé tem que estar no que Jesus fez, na certeza do amor divino, e no final, na comunhão do Espírito. Então eu confio naquilo que Cristo fez por mim, aquilo é verdade, aquilo é real de fato. O amor de Deus é real, Deus enviou o seu Filho por mim, e quem traz a convicção e a realidade disso que eu e você crê no nosso coração é o Espírito. O Espírito Santo é aquela certeza que você tem, é Ele quem traz, ou melhor dizendo, é aquela certeza que você tem no seu coração de que Deus está com você, mesmo quando você está passando por momentos difíceis. Sabe quando você sente a presença de Deus? Sim ou não? Eu e você só consegue sentir a presença de Deus por causa do Espírito. Quando vocês já sentiram a presença de um demônio? Levanta a mão. Acho que todos vocês, quer ver? Ó? Quando vocês já entraram num lugar e sentiram uma coisa pesada, ou começou a sentir enjoo, começou a passar mal, dor de cabeça, já tiveram essa experiência? Sim ou não? O que significa? Que quem estava ali é um espírito maligno. Então eu e você, dentro de nós, a gente tem essa sensibilidade ao mundo espiritual. Você entende? Mas para que tudo possa acontecer segundo a vontade de Deus na nossa vida, e a gente não se frustrar e não colocar o nosso coração e as nossas expectativas em lugares errados, em pessoas, o nosso coração e a nossa confiança tem que estar em Deus. Então a gente deve confiar em Cristo, crer que Cristo de fato fez o que fez, e porque Ele fez o que fez, a gente tem o amor de Deus e a presença do Espírito. Então, ó, na graça de Cristo, no amor do Pai e na pessoa do Espírito Santo, é nesses três que a minha e a sua confiança, a minha e a sua esperança, a minha e a sua dependência deve estar. Sim ou não? Amém? Quando você chega de frente com uma situação em que ser humano não pode resolver, dinheiro não pode resolver, pessoas, influência, ninguém pode resolver, é ali de fato que você vê onde está a sua confiança, onde está seu coração, onde de fato você está firmado. Amém? Glória a Deus. Se você não estava hoje, eu creio que você vai sair daqui com o seu coração somente firmado em Cristo, e você vai tirar suas expectativas e sua esperança dos homens e das coisas desse mundo e vai colocar somente em Jesus Cristo, o Deus vivo e fiel. Amém? Só Deus realmente ama você. Só Deus sabe o que de fato é bom para você. Por isso Ele é o único digno da nossa confiança. Sim ou não? Só Deus sabe o que realmente é bom para mim e para você. A Bíblia fala que Deus é o nosso Pai. Quem melhor para conhecer o que os filhos precisam do que o Pai? A Bíblia fala que Deus é o nosso Pai celestial. Nosso Pai celestial. Quero que vocês vão em Salmos capítulo 71. Salmo 71.
Salmos 71. Quero mostrar para vocês aqui um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e a confiança que ele tinha em Deus. Salmos 71, versículo 5. Salmos 71, 5. Esse homem que a gente vai ler aqui era Davi. E tudo que Davi fazia, ele tinha êxito. Amém? A Bíblia fala que Davi foi escolhido por Deus quando era jovem. Não tinha capacidade, mas devido à comunhão que ele tinha com Deus e a confiança que ele tinha com Deus, Deus fez promessas a ele. A Bíblia fala que Deus ungiu a Davi, e diz que Davi ungiu ele quando ele era jovem ainda, e Deus disse que um dia Davi seria rei sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, a gente vai ler a história desse homem, ó. Só um trechinho, Salmo 71, 5. Aqui é uma oração dele. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, e em ti está a minha confiança e a minha desde a minha juventude. Como que eu e você coloca a nossa confiança em Deus, aprende a depender de Deus? É através da oração. Você vê isso aqui, o que a gente acabou de ler é uma oração de Davi. Davi, ó, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, e em ti está a minha confiança. Quer dizer, em ti, somente em ti, em mim, não está em mim, não está nas pessoas, e em nada mais, nada além de ti. Desde a juventude, então desde jovem, Deus, eu confio e dependo somente de ti. Verso 6. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentas desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvar. O que ele está dizendo? Desde o ventre, e desde que eu saí do ventre, e ainda assim quando eu era criança, eu sempre dependi do Senhor. Sempre dependi do Senhor. Então, embora ele tivesse, esse homem que a gente acabou de ler aqui, ele foi o rei de Israel. Embora ele tivesse numa posição de rei, onde o ambiente, eu quero que vocês entendam isso, onde o ambiente que Deus proporcionou para ele foi favorável, ele era um rei, sim ou não? As promessas que Deus prometeu para ele se cumpriu, mesmo assim, a confiança dele não estava nas bênçãos que Deus proporcionou para ele, não estava num ambiente de paz e de prosperidade, nas coisas boas acontecendo no que Deus proporcionou para ele, a confiança dele estava inegociavelmente somente em Deus. Ele sabia que ele só tinha o que ele tinha e que ele só estava vivendo o que ele estava vivendo, porque o coração dele confiava e dependia completamente de Deus. Vocês conseguem entender? Amém? Por isso que a gente não deve se apoiar em nada. A gente só deve se apoiar somente, única e exclusivamente em Deus. Como que eu me apoio em Deus na prática? Quando eu e você tem uma vida de comunhão com Deus diária. Quando você tem uma vida de meditar na palavra de... Pensa assim, eu não estou falando que você deve ser perfeito. Eu estou falando para você que a sua comunhão e a sua vida diária com Deus vai fazer com que Deus transforme você. Porque você vai aprender a confiar somente nele. Você vai aprender a viver segundo a vontade dele. Vocês estão entendendo? Por que esse homem, tudo que ele fazia, as coisas funcionavam? Por causa que ele tinha uma comunhão com Deus. Então, o que de fato mostra para mim e para você que a gente está confiando e dependendo de Deus? Quando eu e você ora. Não digo só no momento que você ora, quando acontece algo ruim, mas quando você tem comunhão com, independente se as coisas estão boas, independente se as coisas estão ruins, o seu coração está centrado em Deus. Isso mostra na prática, na realidade, que você confia e depende de Deus. Glória a Deus. Amém? Uma pessoa que confia e depende de Deus, ela não vai tomar atitudes por si mesma, sem antes consultar, sem antes ouvir o que Deus tem a dizer. Ela não toma decisão sem antes ouvir a Deus, sem antes ir até Deus e buscar o conselho de Deus. Amém? Glória a Deus. Ó, vou ler o versículo 6 com vocês de novo. Ó. Desde o ventre materno, desde o ventre da minha mãe, dependo de ti. Está vendo como ele reconhecia profundamente que ele dependia de Deus? Tu me sustentas desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Verso 7. Ó, olha isso. A confiança e a dependência dele de Deus, olha onde que levou. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Então, sem querer, ele acabou se tornando um exemplo para outras pessoas, porque ele era alguém que confiava e dependia única e exclusivamente de Deus. E ele não fazia isso para mostrar para as pessoas. Isso ele fazia na vida pessoal.
pessoal. Vocês estão entendendo? Porque você não pode apoiar sua confiança, sua fé em ninguém. Você entende? A sua confiança em Deus, o seu coração em Deus tem que ser de maneira pessoal e independente das pessoas. Você não pode colocar nada entre você e Deus. Sabe? Deus, eu não falo mais com o Senhor, não tenho mais comunhão com o Senhor porque fulano, porque ciclano fez isso. Porque fulano foi um mau exemplo. Porque ciclano não está agindo direito. Sim ou não? Aquele irmão se diz que cristão e me ofendeu, me roubou, não me pagou. Tem pessoas que pensam assim, se for para ser crente assim, eu que não quero ser crente. Parece um pensamento sábio, assim não. É tolo. Porque ela tá colocando a comunhão dela dependendo do outra pessoa ser certa, sim ou não? Eu não estou dizendo que eu e você não tem que ser pessoas boas e dar bom testemunho. A Bíblia fala que a gente foi chamado a dar bons testemunhos. Mas eu estou falando para você que você não deve depender do outro para ter comunhão com Deus. Você não pode colocar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, independente do outro, em detrimento do outro. Não. Eu tenho que ter minha vida e minha comunhão com Deus independente de qualquer um e independente de qualquer coisa. Esse tem que ser o seu pensamento. Se o fulano errou, se o fulano falhou, que Deus o abençoe, que Deus tenha misericórdia dele. A Bíblia fala assim, vós que sois espiritualmente maduros, ajudem, tenha um espírito de delicadeza na hora de você corrigir o seu irmão. Porque você está falando dele, mas você também está sujeito a errar e falhar. Então tenha misericórdia, levante o seu irmão, mas vigie consigo mesmo, está escrito em Gálatas. Você entende? Então a sua comunhão com Deus não deve ser, porque passou na televisão isso, porque está na internet isso. Esquece isso daí. A sua comunhão com Deus, sua comunhão pessoal com Deus, não pode ter nada na frente. Opinião de A, opinião de B, opinião de C, opinião de ninguém. A única opinião válida é a palavra de Deus. A única opinião válida não é a minha, é a palavra de Deus. E é nela que o seu coração tem que estar fundamentado. É nela que tem que estar firmadas as suas bases. Amém? Sim ou não? Amém? Você não pode colocar sua confiança em ninguém, por quê? Porque Deus não pode libertar quem não quer ser liberto. Então se você olha para uma pessoa e fala, eu não vou para a igreja, eu não tenho vida com Deus, porque fulano, por exemplo, porque minha mãe, meu pai, meu marido não vai. Deus só pode libertar quem quer ser livre. Quem quer ser livre. Por isso você não pode depender de ninguém. Você não pode esperar pelo outro. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sua confiança em Deus tem que ser algo, sua confiança e a sua dependência pessoal de Deus tem que ser algo inegociável. Inegociável. Se você viver assim, você pode estar onde você estiver e passando pelo que você estiver passando, Deus vai estar lá com você. Você vai ter a certeza, a convicção que o Espírito Santo vai estar com você. Você vai ter a certeza dentro de você. Não vai precisar ninguém dizer nada para você. Você sabe que Deus está ali com você. Compreenderam? Isso é fidelidade, igreja. Isso é fé, de fato. É não trocar sua comunhão com Deus. É não trocar sua vida com Deus por nada e nem por ninguém. Amém? Isso é o caminho para a maturidade. Glória a Deus. Amém? Verso 7. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Então a segurança dele estava em Deus. Aí ele sabia que a família, o trabalho, o serviço, as finanças, a saúde, tudo era seguro por causa de Deus. Porque Deus era o lugar seguro. Deus era o refúgio. Versículo 8. E do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclamo o teu esplendor. Então em todo momento ele estava adorando e agradecendo a Deus. Em todo momento ele estava louvando a Deus, rendendo graças a Deus. Porque ele via na vida dele a fidelidade para com Deus. Fala assim, eu só posso falar a verdade do que eu experimentei. Você só pode dizer de fato se algo é bom ou se é ruim, se algo é verdadeiro ou é falso, se você provou. Sim ou não? Sabe quando você vai pagar uma conta sua, e aí a moça ali da lotérica pega o dinheiro e ela faz o que com a nota? Ela faz o quê? Ela confere, sim ou não? Ela levanta ali e vê. Sim ou não? Ela está conferindo. A mãe, ou a esposa quando está fazendo comida, ela joga o sal ali, ela pega um pouco da água ali, do arroz, joga na mão e faz o quê? Ela experimenta. Para quê? Para saber se está. É isso. Você não pode ir pela opinião dos outros. Você
tem que experimentar. Tá entendendo? Amém? Antes que você experimente, não tire conclusões. Fala, não, eu quero conhecer a Deus individualmente e pessoalmente. Estão entendendo? Por que as coisas aconteciam diferente na vida de Davi? Porque foi isso que ele decidiu. Eu quero colocar minha confiança e minha dependência em Deus, independente dos homens. Não foi à toa que quando os homens estavam lutando com o gigante, ninguém tinha coragem de ir lá enfrentar. O que Davi falou? Eu vou. Os caras falaram, mas você é doido, você é um menino, você vai derrubar esse cara grande. Eu vou porque ele não está afrontando eu, ele está afrontando o exército do Deus vivo. E o exército que ele está afrontando, o Deus do exército que ele está afrontando, já me fez matar o urso e o leão lá atrás. Então esse cara aí, ó. Estão entendendo? A sua confiança, a sua dependência em Deus faz com que você viva, na sua caminhada com Ele, faz com que você viva momentos sobrenaturais, onde você vê que vale a pena depositar a confiança somente nele, e não nos homens. Sim ou não? Imagine naquele momento, o cenário ali, um exército inteiro com medo de um só homem, porque o ser humano, os homens ali, tinha colocado uma confiança um no outro. Se fulano for, eu vou. Se fulano fazer, eu faço. Se fulano pular, eu pulo. Só que teve um que era diferente. Que ele colocou a fé e a confiança dele somente em Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá em Hebreus capítulo 2. Tá aí, você coloca pra gente a versão NTHL. Hebreus no capítulo 2. Quero ler esse versículo com vocês numa versão da Bíblia que é mais simples de você entender, a linguagem de hoje. Hebreus no capítulo 2, no versículo 10. Por que eu e você deve confiar somente em Cristo? Por que você deve confiar somente em Jesus? Fala assim, Jesus é o meu guia. Jesus é o nosso guia. Por que Davi, tudo que ele ia fazer, as coisas aconteciam? Porque quem guiava ele era Deus. Quem guiava ele era Deus. Jesus uma vez disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Está escrito em Mateus isso. O que Jesus falou? Vem, você que está cansado e oprimido. Eu vou tirar o seu fardo pesado. Eu vou te dar o meu jugo que é leve, que é suave. Eu sou manso e humilde de coração. Fala assim, mansidão. Ó, só pode ser guiado por Deus aquele que é manso. Amém? Igor, o que significa ser manso? Significa ser alguém fraquinho? Significa ser alguém frágil? Não. Fala assim, manso. É alguém que é muito forte, mas é extremamente controlado. É alguém que tem domínio sobre si mesmo. Amém? Agora eu quero explicar para vocês a mansidão no sentido de ser guiado por Cristo. Quando você é uma pessoa mansa, o que significa manso? O manso significa aquela pessoa que ela interiormente, no seu coração, ela não resiste o bom pastor quando está guiando ela. Vocês já viram quando você pega um cavalo, você laça o cavalo e você tenta puxar ele e ele é selvagem? Sim ou não? Ele não vai de jeito nenhum. O manso, o que ele faz? Ele se deixa ser guiado. A pessoa que é mansa, ela deixa o coração dela ser guiado por Jesus. Compreenderam? Amém? Jesus é o nosso guia, a gente vai ler que vocês vão compreender. Mas Jesus só consegue guiar a sua vida. O bom pastor só consegue levar você em bons caminhos, em verdes pastos, se você for uma pessoa mansa. Se você for aquela pessoa, não, é tudo do meu jeito, é na minha hora, da minha forma. O bom pastor, ainda que ele queira, ele não consegue, porque você é duro. Ou ele tem que puxar você, aqueles trancos, sim ou não? E muitas vezes machuca. Estão compreendendo? Por isso quando eu e você é manso diante de Deus, Ele nos guia. Glória a Deus. Jesus é o nosso guia, ó. Hebreus capítulo 2, verso 10. Pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Precisava de um sacrifício na cruz. A Bíblia fala que Deus tornou Jesus o perfeito sacrifício. Deus fez isso a fim de que muitos, e isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Deus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Então a Bíblia fala que Jesus é a pessoa que foi escolhida por Deus, que veio na terra, morreu por nós, levou os nossos pecados. E isso é, aqueles que agora creem em Cristo, se tornaram filhos de Deus.
E a confiança e a fé deles deve estar somente em Jesus. A nossa fé, a nossa confiança, o nosso alicerce, o nosso baluarte deve ser Jesus. Você entende? Deve ser Jesus. Ele deve ser aquela pessoa onde quando acontece algo que foge do nosso controle, foge das nossas mãos, a gente deve ter a nossa confiança, a nossa convicção de que é Ele que está guiando, que é Ele que está cuidando de nós. Quando você tem essa convicção, essa confiança, você vive diferente. A maneira de você responder as coisas que acontecem na sua vida é completamente diferente. Porque você sabe que tem alguém que é maior do que você cuidando de você. Jesus é maior do que eu e você, sim ou não? Jesus não sabe de todas as coisas, tem todo o poder, conhece tudo? Sim ou não? Quando você decide confiar nele, é Ele que nos guia. É Ele que nos guia. Glória a Deus. Amém? Fala assim, eu tenho uma origem divina. A Bíblia fala que eu e você veio de Deus, e eu e você vai voltar para Deus. Eu li esse versículo aqui agora, e uns minutos antes de eu subir para pregar para vocês, e o Espírito Santo me abriu assim por um instante. Ele falou assim para mim, filho, todos vocês estão caminhando para a eternidade, em questão de minutos. Eu falei, mas como assim? Quando a gente pensa na eternidade, a gente pensa quando a gente morre? Ele disse, não, todos vocês estão caminhando para a eternidade. Só que isso, ele me fez ver isso como algo bom. Ó, no finalzinho aqui, ó. Pois é Jesus quem nos guia para salvar. Uma vez que a pessoa, o indivíduo entrega a vida para Jesus, recebe o Espírito Santo, já era. A pessoa, ela está sendo guiada para a eternidade ao lado de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Seu tempo de vida, ele está retrocedendo ou ele está indo para frente? Melhor dizendo, você está ficando mais jovem ou mais velho a cada minuto? Mais velho, sim ou não? Então significa que você está se aproximando da onde? Da eternidade. Se você tem Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, significa que a cada dia você está se aproximando. Agora eu não vou falar só de vocês que são mais velhos não, mas vou falar de mim que sou mais jovem. Mesmo eu que sou jovem, a cada dia eu estou me aproximando da onde? Da eternidade. A cada dia que passa. Ó, eu posso comer amanhã ou não comer, tomar banho, deixar de tomar banho, fazer o que for. Não importa o que eu faça. A cada dia, querendo eu ou não, eu estou dando passos para a eternidade. Óbvio que a pessoa que não se cuida vai dar uns passos mais largos. Se não. Tô brincando. Mas inevitavelmente, eu e você está sendo guiado por Jesus para ir de encontro à eternidade. Então a gente tem uma origem divina e um destino eterno. Eu e você veio de Deus e o nosso destino é a eternidade ao lado de Deus. Vocês entendem isso? Quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, Jesus está nos guiando. Põe o 11, Thaís. Ele que nos guia até a salvação. Ó, Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Meu Deus. Jesus purifica as pessoas. E tanto Jesus como as pessoas que são purificadas, eles têm um só Pai. Quem é esse Pai? Deus. Então eu e você tem Deus como nosso Pai celeste? Você entende onde deve estar a minha, a sua confiança, a minha, a sua dependência? As coisas desse mundo vai passar, essa vida vai passar, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem na palavra de Deus, é completamente diferente as coisas que acontecem com ele. Ele não vive pelas coisas que passam, mas pelas coisas que são eternas. Estão entendendo? Se você está aqui sentado hoje ouvindo a palavra de Deus, significa que é para esse lugar que você está indo, para a eternidade ao lado de Deus. Se você entregou sua vida para Jesus, mais do que uma bênção, algo bom que Deus possa ter para você aqui na terra, tem algo muito maior, que nem no seu melhor sonho você já imaginou, que é a eternidade ao lado de Cristo. Você entende, igreja? Vocês compreendem? Vocês compreendem porque você não pode depender, você não pode colocar a sua salvação, a sua vida eterna na conta do outro. Se fulano crê em Deus, eu creio em Deus. Se fulano for para a igreja, não, é minha comunhão com Deus. É o meu destino eterno diante de Deus. Não pode ter uma pessoa. Amém? Glória a Deus. Compreenderam? Ó, Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto Jesus, tanto Ele, como os que são purificados, têm o mesmo Pai.
E por isso que Jesus não se envergonha de chamar os seus irmãos. Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse assim para a mulher: vai lá e fala para os meus irmãos, que agora o meu pai, o vosso pai. Jesus chama eu e você de irmão, porque eu e você, devido ao que ele fez, se tornamos filhos de Deus. Essa é a consciência que você tem que ter, vivendo nesse mundo. Você entende? Compreende? Essa é a consciência que você tem que ter, vivendo nesse mundo. Thaís, coloca pra gente Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3, 1. Pode colocar a NVI de volta, Thaís. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celeste. Santos irmãos, ele está falando para quem já tem a fé em Jesus. O que ele está falando? Fixem os vossos pensamentos em G. O que ele está falando? Fixe os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento em Cristo, na eternidade, ao lado de Deus. Vocês estão entendendo? O que ele está dizendo aqui? Vocês estão vivendo nesse presente momento, nesse presente século. Vocês têm que comprar, vender, trabalhar, comer, fazer as coisas que vocês têm que fazer. Só que o coração de vocês, que a esperança de vocês, esteja na eternidade. Você entende? Fixem o pensamento de vocês na eternidade. Meu Deus. O apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Vamos próximo, Thaís. Ele foi fiel àquele que havia o constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. O escritor de Hebreus aqui, ele faz um paralelo entre Jesus e Moisés. E ele mostra como Moisés foi um grande homem. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, Moisés, a Bíblia fala que foi um dos maiores profetas, amém? Ele que escreveu cinco livros, né, o Pentateuco. Só que a Bíblia dá uma comparação entre Jesus e Moisés, revelando a natureza divina de Jesus, mostrando que Jesus era o próprio Cristo. Só que ele usa um termo aqui chamado casa, e é muito interessante, ó. Quero que vocês olhem comigo. Põe o próximo versículo, Thaís. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. O que ele estava dizendo? Moisés foi usado para construir uma casa. Amém? Moisés foi usado para construir uma casa. Só que o construtor tem mais honra do que a própria casa. É como entre o engenheiro e a casa. Compreenderam? Presta atenção, põe o próximo, Thaís. Pois toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador. Põe o próximo, Thaís. Moisés foi fiel como servo em toda a casa dando testemunho do que haveria de ser. Então ele está falando assim: na construção e na obra que Deus chamou Moisés para fazer, Moisés foi fiel. Moisés construiu da maneira que Deus queria. Vamos pro próximo, Thaís. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa Mas quem é a casa de Deus? E essa casa somos nós. A Bíblia está falando que Deus enviou Moisés para cuidar daquele povo, para instruir aquele povo. E Moisés foi fiel. Só que agora, Deus envia, a Bíblia fala que nos últimos dias Deus fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Deus enviou Cristo, e o mesmo Deus que enviou Cristo é o mesmo Deus que edifica a casa. Põe um versículo anterior, Thaís. Põe um verso anterior, mais um anterior. Ó, pois toda casa é construída por alguém. Sim ou não? Enquanto vocês estão ouvindo a palavra aqui, eu pregando para vocês, algo está sendo construído aí dentro do seu coração. Por mais que vocês estão ouvindo o que eu estou pregando, mas quem edifica, quem de fato constrói a casa é o próprio Deus. Estão entendendo? Deus sabe o que você de fato Você está me ouvindo? Mas o edificador, o construtor verdadeiro, sabe o que você necessita. Compreenderam? Vocês entendem? Então eu e você, uma vez que eu e você está em Cristo, a gente está salvo em Cristo, a gente está caminhando em direção à eternidade. Pensa assim, a gente foi salvo e agora está sendo edificado. As coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas de cima, está sendo construída dentro do meio do seu coração. A velha maneira de pensar, a velha maneira de viver, a velha maneira de agir está ficando para trás. O seu coração, o seu entendimento está sendo transformado pela palavra de Deus e pela presença do Espírito. Por quê? Porque Deus está edificando verdadeiramente o seu coração. Deus é o edificador. Volta lá, Thaís, põe no 6 para a gente de volta. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. E se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos.
Então ele está dizendo que quando você confia e espera aquilo que Deus disse, aquilo que Deus prometeu, o seu coração está sendo edificado. Igor, o que significa ser edificado? O que significa ser edificado? Eu e você aqui nessa vida, a gente passa por problemas e por momentos difíceis, sim ou não? Mas quero que vocês entendam isso. Ser edificado, igreja, significa, é como se Cristo jogasse sobre mim e sobre você a luz da eternidade. Eu e você, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por desafio e circunstância, por aflições desse mundo, a gente que está sendo edificado por Deus, a gente vê as coisas à luz da eternidade. À luz da eternidade. E isso faz completamente toda a diferença. Você entende? Por que a maneira de lidar de uma pessoa desse mundo com um problema, com a situação, é o desespero? É a loucura. E a maneira de uma pessoa que tem Cristo, que tem o Espírito Santo, que crê no Evangelho, é completamente diferente. Porque a luz da eternidade está sobre... Pensa assim no seu maior problema aí. Pensa no seu maior problema agora. O seu maior problema. Pensa nele. Agora compara ele à luz da eternidade. Igor, meu maior problema hoje é a falta de dinheiro. Igor, meu maior problema hoje é que minha saúde não está boa. Igor, meu maior problema hoje é que eu não falo com meu pai, eu não falo com a minha mãe, eu não falo com meus irmãos, porque aconteceu uma briga lá em casa e ninguém conversa. Joga o seu problema à luz da eternidade para você ver. Isso que você chama de problema não é nada. Não é nada. Quando a luz da eternidade vem, a maneira de eu e você lidar com os problemas dessa vida, a maneira da gente se relacionar com as pessoas muda completamente. Completamente. Vocês compreendem? Thaís, coloca para nós João 3:36. Fala assim: ser edificado é aprender a viver a luz da eternidade. Quero que vocês entendam isso. João 3:36. A vida eterna a gente não vai receber quando a gente morrer. A vida eterna a gente já recebe. Quem crê no Filho tem a vida Quem crê no Filho vai receber a vida eterna. É isso que está escrito? Quem crê no Filho, quando chegar naquele dia diante de Deus, vai receber. É isso que está escrito? O que ele está falando? Você que creu em Jesus, aqui e agora, você recebe a vida Você recebe a presença do Espírito Santo morando dentro de você. O ser edificado é quando você começa a aprender a viver a partir daquilo que você já recebeu. Você recebeu a vida eterna. E agora você aprende a viver a partir da vida a partir do que você já recebeu. Você já sabe que as coisas com você acontecem diferente. Porque dentro de você tem a vida a vida de Deus. A vida Zoe. A vida de Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida ou não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem não tem Cristo, quem não recebeu Jesus, ele não recebeu os perdão dos e o salário do pecado é a morte. A pessoa que vive nesse mundo, que não tem Cristo, os pecados ainda estão sobre a vida dela. Não é porque Deus não perdoou, é porque ela não quis receber a Jesus. Sabe quando você convida uma pessoa para vir aceitar Jesus? É isso que você está querendo entregar para ela. Vem, aceita Jesus, se entrega para Ele. Você vai receber o perdão dos seus pecados e a vida e a presença dEle em você. Então, potencialmente, Deus já nos deu a vida eterna. Deus já nos deu o perdão dos pecados. Deus já nos deu todas as coisas para que a gente viva uma vida piedosa. Mas a única coisa que a pessoa tem que fazer é o quê? Receber. No seu coração? Crer no seu coração em Cristo. Independente de qualquer outra coisa. Não colocar isso ou aquilo. Não. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, levou os meus pecados. E hoje, nenhuma condenação há mais sobre mim. Nenhuma condenação há mais sobre aqueles que creem em Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês compreenderam? Compreende? Quem crê no Filho tem a vida Então eu e você, depois de ter recebido a vida eterna, quando o Espírito Santo começa a edificar o nosso coração, é quando a gente aprende a viver a partir da vida eterna. As nossas decisões, as nossas atitudes, a nossa maneira de olhar para os problemas, de pensar nos problemas, de olhar para as pessoas, muda. Porque a nossa mente é a nossa perspectiva é transformada. À luz da eternidade. Você entende? Agora a gente vê as coisas, a gente olha para as pessoas. Eu já não olho mais, um exemplo aqui para o Rafa, como uma pessoa que eu conheço. Ou o Rafa como uma pessoa comum. Eu olho para o Rafa e entendo, o Rafa é um irmão meu em Cristo. E hoje eu estou vivendo com ele.
E naquele grande dia no céu, a gente vai continuar vivendo. A gente se conhece aqui agora, a gente vai se conhecer por toda a eternidade. O seu marido, a sua esposa, que você convive com ele todo dia, quando você joga a luz da eternidade, você entende que essa pessoa não é só uma pessoa que você vai viver a vida, você vai morrer e vai passar. Se os dois estão em Cristo, vocês vão se conhecer na eternidade. Não significa que vocês vão estar casados ainda. Amém? Aí é outra história. Mas vocês estão entendendo? Quando você joga a luz da eternidade, tudo muda. Igor, mas eu estou passando por um problema, por uma situação difícil. Se eu estivesse na minha pele. Thaís, coloca Romanos 18. Romanos 8, 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. O Espírito Santo falou comigo tanto essa semana sobre a eternidade. Eu tenho um texto imenso que eu escrevi. Não vou pregar para vocês aqui hoje não. Estou preparando ainda para pregar para vocês. Confesso que estou ansioso para falar sobre isso, porque eu creio que vai ter um romper no entendimento de vocês. Mas hoje aqui vocês ouvindo isso vai ser um gostinho. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 18. Considere que os nossos sofrimentos atuais, ou na Bíblia de vocês, os nossos sofrimentos presentes, que é o que você passa essa semana, que é o que você passa nesse mês. Considere que os nossos sofrimentos atuais, nossos sofrimentos presentes, não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. O que ele está falando para vocês? Ei, meus irmãos, eu sei que vocês estão passando momentos difíceis nessa vida, nessa situação presente. Mas o que vai acontecer com a gente, o que há de se revelar através de nós, não pode se comparar. Não pode se comparar. Você entende? Quando o entendimento do que é eterno se abre em seu coração, você não se dobra, você não se entrega a coisas passageiras. Você não troca a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, por nada que te ofereça nesse mundo. Lembra quando o diabo disse para Jesus assim, ó: se você prostrado me adorar, eu te dou os reinos da terra, porque a mim foi dado. O que Jesus falou? Apartar de mim, Satanás. Por quê? Porque só Deus, só o único Deus prestará culto. A Bíblia fala que o diabo deixou. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de. Eu estou para falar para você, a Bíblia fala para mim e para você, que quando você está em Cristo, quando você tem comunhão com Cristo, nem o diabo é mais um problema para você. Igreja, o diabo é um problema que Cristo já resolveu. O pecado é um problema que Cristo já resolveu. A morte é um problema que Cristo já resolveu. Qual que é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano? Ele ficar pobre, sim ou não? Não, ele morrer e não ter certeza para onde ele vai. Não saber o que tem depois da outra vida, sim ou não? Melhor dizendo, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele morrer nessa vida e passar uma vida eterna do outro lado, distante de Deus, no inferno, sim ou não? Isso é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano. Jesus já resolveu esse problema. A Bíblia fala assim: o salário do pecado quer dizer, o resultado, a consequência do pecado é a pessoa morrer. Só que a morte ali não é a morte de cair duro e morrer, é a morte eterna. O que é a morte eterna, Igor? É a separação definitiva e eterna de Deus. Vou dar um exemplo para tentar ajudar vocês a compreender aí. Sabe quando você está passando um problema, uma situação difícil na sua casa, no seu emprego, na sua família, no seu casamento, e você vem à igreja? A coisa está ali, você está aflito, você está triste, você está mal, pesado. Você vem à igreja, você não? Aí na igreja, quando você vem, está tendo oração, um momento de adoração, louvor, a presença de Deus vem, e você respira. Aquela paz enche o seu coração de novo. Você fica em paz, aquele pensamento, aquelas coisas malignas, tudo vai embora. E você sai daqui com aquela esperança: não, as coisas vão acontecer. Isso daqui é só... Quando já passaram por isso? Sim ou não? Agora imagine no inferno. A pior coisa que vai ter no inferno não é demônio, não é fogo, não é nada disso. Vai ter tudo isso lá. A pior coisa do inferno é você nunca, definitivamente nunca, por toda a eternidade, receber esse alívio da presença de Deus. Presta atenção, porque embora Deus esteja lá no inferno, a Bíblia fala que Deus vai entrar em todo lugar. Você lá, uma vez que você está lá, você não vai ter mais acesso à presença de Deus. Você entende? Você entende quando você está lá fora sendo oprimido, sendo esmagado pelas coisas desse mundo, você entra na casa de Deus e você é tocado pela presença de Deus e o Espírito traz a paz ao seu coração? Você tem força para continuar? Uma vez distante de Deus por toda a eternidade, não tem mais alívio, não tem mais descanso. É tormento por toda a eternidade.
Só que a Bíblia está aqui, e o Espírito Santo está aqui, e eu estou aqui falando para vocês que não precisa você ir para esse lugar. Tudo que você tem que fazer é crer e receber Jesus no seu coração. Igor, mas eu bebo, eu fumo, eu faço isso. Eu não estou perguntando o que você faz. Eu estou falando para você receber Jesus. Porque quem faz é Ele. E não negociar a sua intimidade, a sua comunhão com Deus por nada. Fulano não vai para a igreja, fulano não quer compromisso com Deus. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu cuido da minha. Eu sei da minha. Eu sei das minhas decisões. Eu não tenho responsabilidade sobre as decisões do outro. Eu tenho responsabilidade sobre as minhas decisões. Sobre o que eu decido para a minha vida. Vocês estão entendendo? Compreende? E eu até entendo vocês. A Bíblia fala que quando Deus chegou diante de Adão, e Adão falou assim: Adão, meu filho, o que é que você fez? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? O que Adão fez? Adão assumiu a responsabilidade, sim ou não? Ele falou: foi eu comi, Deus. Adão fez isso? O que ele fez? Ele culpou. Ele transferiu a responsabilidade. Deus, foi a mulher que tu me destes. Você entende? Naquele grande dia você não vai chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não fui para a igreja porque fulano, eu não recebi Jesus porque ciclano. Aí Deus fala: não, mas eu sempre estive ali falando no seu coração. Ó, por mais que eu esteja pregando aqui para vocês agora, antes de vocês virem para cá, o Espírito Santo fala no seu coração. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da juízo e justiça, o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus. Deus é Espírito, Deus está em todo lugar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aquela voz que fala na sua consciência, aquela voz que fala suave no seu coração quando você está tomando decisões erradas. Quem é que está falando? Deus. Estão entendendo? Por isso que naquele grande dia não tem como você manipular, você querer mascarar Deus, querer mentir para. Não dá. Que a sua consciência vai mostrar para você que o Espírito teve sempre falando ao seu coração, mas sempre você teve colocando um empecilho para viver para Deus, para servir a Deus. Estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim: mas aqueles que receberam a Jesus. Fala assim: mas aqueles que deram ouvido à voz do Espírito Santo. Fala assim: mas aqueles que têm habitando em si a presença do Espírito Santo, ele tem a vida eterna. Ele não vai receber, ele tem. E considerando que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com o peso de glória que há de se rever, o que está dizendo? Aquele que tem Cristo Jesus, aquele que tem a presença de Deus habitando nele, ainda que ele passe por momentos difíceis nessa vida e nessa terra, comparado à eternidade, não é nada. Eu estou aqui para falar para você que o probleminha que você passa aí, eu não estou menosprezando o seu problema, eu estou falando que o seu problema, a luz da eternidade, não é nada. O seu problema, a luz daquilo que Cristo fez por você, é como poeira. Por isso que a Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu é que conheço os planos que tenho para vocês. Pensamentos de paz e não de mal e não de guerra. Esse é o nosso Deus, igreja. Quando eu e você aceita Cristo, a gente está caminhando. O lugar que a gente está caminhando é um lugar de paz. É um lugar eternamente. Não é só uma paz que você sente e passa. É um lugar eternamente pacífico. É um lugar da presença de Deus. Vai descendo mais para baixo no versículo. No verso 29, 28. No verso 28 aí, pra gente, por favor. Meu Deus. Sabendo que Deus age em todas as coisas. Fala assim: Deus. Vamos lá, pra vocês acordar. Fala assim: Deus. Não, mais forte um pouquinho. Fala assim: Deus age em todas as coisas. Vamos lá, fala: Deus age em todas as coisas. Então, sejam elas boas ou ruins, tem coisas ruins que não foi Deus que colocou lá, foi você que foi pegar com as suas mãozinhas. Mas quando você vem para Cristo, você recebe Cristo, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que o amam e que foram chamados de acordo com o seu Então, você está vivendo aquela vida bagunçada, torta, longe de Deus, atolado no pecado, até o teto. De repente você decide tomar uma decisão pessoal. Você não está indo por causa de pastor, você não está indo por causa do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Você está indo porque você quer Deus. Você quer Deus. Quando você toma essa decisão, aí a sua vida toda bagunçada, vai acontecer uma coisinha. Fala assim: ela vai ficar de ponta cabeça.
Porque Deus vai começar a usar todas as coisas para o seu bem. Estão entendendo? Deus vai usar todas as coisas para o seu... Igor, o que é todas as coisas para o meu bem? Deus vai usar todas essas bagunças, todas essas coisas ruins, aquilo que tiver de tirar, Ele vai tirar. Mas Ele vai usar todas as coisas para que você possa estar cada vez mais perto da presença dEle. Cada vez mais perto dEle. Cada vez um passo mais largo da eternidade ao lado dEle. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para o bem. Então você está lá todo bagunçado do pecado. De repente você decide entregar sua vida para Deus. Você perde o emprego, perde os amigos, vai perdendo tudo. Você fala, oxe, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Pensei que as coisas iam... Estou perdendo tudo. Não. Deus está agindo em todas as coisas para o seu bem. Só que o bem que Deus tem para você não é o bem que você acha que você tem para você. Sim ou não? Sim ou não? Vamos ser honestos. O nosso bem não é um bem verdadeiro. O nosso bem é um bem para nós. Mas se tiver que fazer o mal para o outro para que eu esteja bem, melhor o meu, antes ele do que eu. Sim ou não? E Deus não é assim. Por isso que a perspectiva de Deus, a maneira que Deus olha para mim e para você não é a nossa. Por isso que quando a gente se entrega e decide a vida por Cristo, aos nossos olhos parece estar tudo indo ruim. Mas aos olhos de Deus, Ele, está tudo indo bem. Deus, mas estou aqui no desespero. Você está aprendendo a confiar mais em mim, você está aprendendo a depender de mim, você está entendendo que as coisas não é na sua hora, não é na sua força, não é na sua inteligência. Então você está caminhando para maturidade. Estão entendendo? Sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu Jesus disse, aqueles que me amam, aqueles que guardam a minha palavra. Põe o próximo, Thaís. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então as coisas que aos seus olhos não estão indo bem, aos olhos de Deus está transformando você em alguém mais parecido com Ele. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. Compreenderam? Sim ou não? Fala assim, a luz da eternidade. Vai em Colossenses 3, Thaís, para a gente encerrar. Colossenses 3, capítulo 1. Colossenses 3, versículo 1, perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Quando você aprende a viver com Deus, a caminhar com Deus, a ter amizade com Deus e a viver a luz da eternidade, a gente não se desespera com as circunstâncias, com os problemas, com as coisas que nos rodeiam. A gente não guarda mágoa das pessoas que fez o mal pra gente. A gente aprende a perdoar, a amar as pessoas, até aquelas que não merecem o nosso amor ou o nosso bem, a gente aprende a fazer o bem com elas, porque a gente entende que a gente não merecia o bem e Deus foi bom para conosco. Vocês estão entendendo? Quando você começa a viver de fato com Deus, viver com Deus, não trocar sua comunhão com Deus por nada nesse mundo, é esse tipo de coisa que começa a permear o seu coração. Uma paz que excede todo o entendimento, que nada é capaz de dar para você, nem sexo, droga, dinheiro, nada é capaz de dar essa paz que vem do Espírito. Fala assim, se eu estou em Cristo, eu estou escondido. Eu vou falar uma verdade aqui para vocês, que talvez vocês vão ter muita capacidade de entender por completo. Mas eu vou falar mesmo assim, vai ser uma semente para vocês. Qualquer dia com mais tempo eu explico isso para vocês. Mas na vida do cristão, coisas ruins só acontecem de duas formas. Na vida de uma pessoa que aceitou Jesus, que tem um Espírito Santo, que recebeu a Jesus, coisas ruins só acontecem na vida dele por causa de duas coisas. Ou é o diabo que está indo lá tentar ele, é o diabo mesmo que está vindo contra ele. Só que contra o diabo, a Bíblia fala que Deus já nos deu poder. Então se é o diabo, aí você repreende. E a segunda, ou é o próprio Deus, deixando certo tipo de situação acontecer. Não estou falando que é toda a situação que é Deus, amém? Que tem situação que eu e você mesmo que foi pegar com as nossas mãos. Tem certas situações que é o próprio Deus permitindo a gente passar por aquilo, para que a gente possa se aproximar mais dele, para que no fim aquilo sirva para o nosso bem. Não significa que Deus quer que você sofra para ele te abençoar, não. A Bíblia fala que Deus já te abençoou em Cristo, amém? Amém? Glória a Deus. Sabe quando um pai corrige um filho e o filho está errado, e o filho é cabeça dura? O pai está falando, filho, não é por aí, filho, não é por aí, filho, não é por aí. Ele, não, mas eu quero, pai, é do meu jeito, pai é do meu... O que o pai faz? Então vai.
Aí o filho quebra a cara. Significa que o pai é ruim? Não. Significa que o filho não consegue ser manso, que nem a gente falou. Alguém que deixa ser guiado. Alguém que quer as coisas do seu jeito, que é duro. Sim ou não? Compreenderam? Quero que vocês prestem atenção. A nossa vida, nós que cremos em Jesus, a nossa vida está escondida em Cristo. É isso o versículo, ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. O que ele está dizendo? Presta atenção, eu já estou encerrando, presta atenção. Ó. Porque se vocês já ressuscitaram com Cristo, o que já ressuscitou com Cristo? É a pessoa que já decidiu pessoalmente entregar a vida para Cristo. A Bíblia fala no livro de Romanos que essa pessoa deve se considerar morta para a velha vida. O corpo está morto, ela está morta para a velha vida. E você já ressuscitou, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Procurem as coisas que são do alto. Lembra que a gente leu em Hebreus? Procurem pensar em procurem as coisas, procurem ver a vida de vocês, procurem compreender as coisas que cercam a vida de vocês, que acontecem com vocês, à luz da eternidade. Procurem saber as coisas do alto. Ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Põe o próximo, Thaís, por favor. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. O que ele está falando? Você levantou no seu dia a dia, você está indo lá trabalhar, você está indo lá fazer suas coisas do dia a dia. Embora você esteja fazendo aquelas coisas, que a sua esperança, que o seu coração, que os seus pensamentos estejam nas coisas do alto, esteja na eternidade. Quando você sabe que a plenitude do que Deus tem para você, ainda que seja coisas boas aqui nessa terra, não para por aqui. O que é bom de verdade para você, está junto com Deus na eternidade. Significa que você não pode ter uma casa boa, uma família, um casamento abençoado? Não, porque Deus é bom. Deus quer que você tenha essas coisas. Significa que a plenitude do que Deus tem, está junto dele lá no alto, lá no céu. Compreenderam? Quando você muda sua mente, muda sua mentalidade e começa a compreender as coisas a partir da perspectiva da palavra, à luz da eternidade, a sua maneira de lidar com as pessoas, a sua maneira de se relacionar com os seres humanos e com o seu trabalho, no seu casamento, no seu dia a dia, muda completamente. Porque você compreende que as situações que é um problema na sua ótica não tem uma influência real sobre a sua vida. Ela tem o poder de causar um dano momentâneo em você, mas para a eternidade não conta nada. Estão entendendo? Então fala assim, os pensamentos do alto. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, cada vez que você vem à casa de Deus, que você tem comunhão com Deus, no seu lugar de oração, no seu lugar de intimidade, você vai começar a pensar como alguém que é do alto. E não nas coisas terrenas. Põe o próximo, tá isso. Pois vocês morreram. Preste atenção agora. Quando você crê em Jesus, você morreu para a velha vida. O seu eu morreu. E agora você nasceu do Espírito. Preste atenção nesse versículo. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e repete assim: a minha vida está escondida em Cristo e em Deus. Fala assim: eu já morri para a velha vida. Fala assim: eu já morri para os velhos pensamentos. Fala assim: eu já morri para as coisas que me aprisionavam. Fala assim: eu já morri para as tentações malignas desse mundo. Eu já morri para tudo aquilo que era das trevas. Eu já morri para o pecado. O pecado já não tem poder mais sobre a minha vida. Eu já morri e a minha vida está escondida em Cristo e em Deus. A minha vida está escondida na eternidade ao lado de Deus. Cada dia que você está vivendo nessa terra, cada dia que você está caminhando, é para lá que você está indo. Não tem principado, não tem potestade, não tem demônio, não tem criatura no presente ou no porvir. Nada poderá separar eu e você do amor de Deus que está derramado, que está demonstrado em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a nudez, nem o sofrimento, nem essa situação que você está passando, ou nem esse momento da sua vida. Talvez você esteja olhando para você e dizendo: Igor, mas você não sabe, eu estou no fundo do poço, eu
estou atolado nas drogas, eu estou atolado no álcool, minha alma está angustiada, eu estou depressivo, oprimido, perturbado pelos demônios. Ei, eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui para te dizer que eu conheço o Rei dos Reis, o Deus eterno, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade. Eu conheço aquele a qual todo joelho tem que se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. E se você crê no seu coração hoje, o mesmo Cristo que eu estou anunciando aqui para você, Ele vai habitar em seu coração, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai transformar completamente a sua história. Você não vai ser mais o mesmo homem, você não vai ser mais a mesma mulher, você não vai ter mais os mesmos pensamentos, porque uma vez que você está em Cristo, tudo se faz novo. E quem faz todas as coisas novas é Ele. É Ele que faz nova todas as coisas na sua vida. Tudo que você precisa dizer é: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu estou aqui. Não importa se você falhar, não importa se você pecar. O que Ele pede para você: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim. Permaneça em mim. O sangue de Jesus, o poder de Jesus, o poder do Espírito é maior do que o seu pecado, é maior do que esse demônio que atormenta a sua mente, é maior do que o seu coração que te condena. O que Cristo fez é maior do que tudo. Tudo que você precisa fazer é dizer: Jesus, eu quero você, eu decido por você todos os dias da minha vida. E não importa o que os homens estão dizendo, não importa o que está passando na televisão, não importa o que está acontecendo nesse mundo. Jesus, a minha vida é sua. Me dá a presença do seu Espírito. Renova a minha mente. Jesus, coloca na minha mente, nos meus pensamentos, os pensamentos eternos. Jesus, já não quero mais viver eu, mas quero que o Senhor viva em mim. Quando você se entrega para Cristo, é isso que começa a acontecer. É uma nova vida. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é mais uma religião, mais uma regra a seguir. O Evangelho é o convite de Deus para o homem, dizendo: ei filho, ei filha, tem uma vida que você não conhece ainda ao meu lado. O desejo de Deus é convidar você a viver uma nova vida. Uma vida completamente diferente da vida que você vive hoje. Uma vida de paz, uma vida de alegria do Espírito. Uma vida de esperança. Um amor sobrenatural sendo derramado no seu coração. Todo medo, toda perturbação, toda pressão dos demônios não tem poder mais sobre você. Quando a vida do Espírito, quando a vida de Cristo, quando a vida de Deus flui através de você. Quando o Espírito Santo flui através de você, você encontra verdadeiramente o gozo, a paz, o alívio, o descanso que a sua alma tanto procura. A vida do Espírito é maior do que o prazer que o sexo te dá, é maior do que o prazer que as drogas te dá, é maior do que a segurança que o dinheiro te dá. A vida que vem do Espírito, ela é maior do que tudo. Ela não é dessa terra, ela não é desse mundo, ela é celestial. Ela flui do trono de Deus, ela flui do coração de Deus para o seu coração. Eu vejo pelo Espírito a palavra de Deus entrar em corações aqui e rasgando a mentira, rasgando a ilusão desse mundo, rasgando a escuridão que os demônios tentam colocar, rasgando aquelas palavras que diz para você assim: ei, você não é digno, você não pode vir à igreja porque você peca, porque você faz isso, você faz aquilo. Eu vejo a palavra de Deus como uma espada cortando as mentiras que os demônios colocam na mente de vocês, dizendo: ei, você é um coitadinho, você é um miserável, você fez tudo errado na sua vida, agora você quer vir para Jesus? Eu vejo a palavra de Deus como uma espada dividindo essas mentiras, cortando, colocando por terra e dizendo para você: ei filho meu, ei filha minha, ainda há esperança para você. Se você decidir no seu coração hoje entregar a sua vida para mim, eu tenho o poder de fazer tudo novo na sua vida. Eu tenho o poder de transformar completamente a sua história. Eu tenho o poder de mudar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos e preparar para você algo que você não imagina na eternidade. Eu
vejo a palavra de Deus rasgando a cegueira, a turbulência, a deturpação que esse mundo tenta colocar na sua mente, dizendo para você que é no sexo, é nas drogas, é na quantidade de dinheiro, é na quantidade de mulher que você tem, é na quantidade de bens que você tem que você vai encontrar prazer. É mentira! O único prazer que a sua alma precisa, a única coisa que vai satisfazer essa sede, esse vazio no seu coração, é a presença do Espírito. Não é casamento, não é mulher, não é filhos, não é nada, a não ser a presença dele em você. Ei, você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Essa sede que o seu coração tem, essa ânsia que o seu coração busca por felicidade, por satisfação, por plenitude, só a presença do Espírito Santo pode te proporcionar. Eu tenho uma notícia boa para você, eu tenho um evangelho para você. Deus está aqui e a presença dele está aqui. E se você abrir o seu coração nessa noite e dizer: Jesus, entra na minha vida, faz tudo novo, transforma o meu coração, muda a minha mente, ele vai entrar. Ele vai entrar e ele vai tomar o lugar de direito dele no seu coração e na sua vida. E nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai ter os mesmos pensamentos. Nunca mais a sua vida vai andar do mesmo jeito. Porque o Rei dos Reis, o governador, o Rei do Universo, vai estar habitando dentro do seu coração, dentro de você. O bom pastor, o Senhor é o meu bom pastor. O bom pastor vai estar cuidando de você. O bom pastor vai estar guiando você em pastos verdejantes, em águas tranquilas.